Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre trabalho e energia. Na verdade, esse é o último vídeo dessa série sobre trabalho e energia e mais especificamente nós vamos falar sobre os seguintes assuntos: forças dissipativas, energia mecânica, vamos falar do teorema da energia mecânica e nós vamos definir o que são sistemas conservativos e sistemas não conservativos. Então, só relembrando o que nós vimos em vídeos anteriores, nós vimos que todas as forças podem ser divididas, né? O conjunto de todas as forças, ele pode ser dividido em dois grupos. Ele pode ser separado em forças conservativas, e as forças conservativas que nós vemos na física são a força gravitacional, a força elástica e a força de campo eletrostático, ou a força de campo, que é a mesma coisa que a força de campo elétrico, ou simplesmente a força eletrostática ou a força elétrica, tanto faz a maneira pela qual você se refere à força elétrica. O fato é, a força gravitacional, a força elástica e a força elétrica são forças conservativas. E o outro grupo de forças são as forças não conservativas. E que dentro desse grupo nós temos um subgrupo que são as forças dissipativas. E dois exemplos bem comuns de forças dissipativas são a força de atrito cinético, quando uma superfície está escorregando em relação a uma outra superfície com a qual ela está em contato, e também a força de resistência em fluidos, quando, por exemplo, um carro se move no ar, ou um avião se move no ar, ou quando um submarino ou um navio se movem na água, né? Então, vamos começar a falar sobre as forças dissipativas com mais profundidade aqui. Então, como a gente viu, né, no grupo das não conservativas, eu tenho as dissipativas. Então, eu tenho o total, as forças conservativas, as forças não conservativas e lá dentro eu tenho as forças dissipativas. Então, como a gente falou, dois exemplos muito comuns e famosos são a força de atrito cinético e a resistência dos fluidos. O que as forças dissipativas fazem? As forças dissipativas, elas provocam a conversão de pelo menos uma parte, não precisa ser tudo, obviamente, mas pelo menos uma parte da soma da energia potencial que eu tenho num sistema com a energia cinética, num sistema ou num corpo. Então, as forças dissipativas, o que elas fazem? Elas provocam a conversão de pelo menos parte dessa soma de energias potenciais com energias cinéticas que eu tenho lá naquele corpo ou naquele sistema, elas provocam a conversão de parte dessa energia em energia térmica, que faz com que os corpos esquentem, ou energia acústica, que vai produzir barulho, ou energia luminosa, que vai sair luz, e você vai ver, por exemplo, como nessa foto aqui, esses dois carros de Fórmula 1, que o chão deles está arrastando, está tendo um atrito com a pista e, obviamente, que eles estão se movimentando, eles têm energia cinética aqui nesse caso, e quando existe esse atrito da superfície lá do piso do carro com a pista, o que acontece é que gera calor, então tem uma força de atrito cinético atuando ali. Como a gente viu, a força de atrito cinético ela é uma força dissipativa, então o que vai acontecer é que um pedacinho ali daquela energia cinética vai se transformar em energia térmica. Então, se você estiver perto, você vai ouvir aquele barulho de um metal arrastando no chão, você vai ver o barulho, se você colocasse sua mão ali, você ia ver que ia esquentar, e quando você olha, você vê essas faíscas aqui saindo, tem uma energia luminosa ali também. Como é que eu uso, o que eu tenho que fazer nos exercícios com as forças dissipativas? Quando você calcular o trabalho das forças dissipativas, e ele vai ser um trabalho que quando você calcular ele vai ser negativo, então o trabalho das forças dissipativas
quando você pega esse trabalho que você calculou em valor absoluto, em módulo, sem o sinal, ele corresponde à quantidade de energia que foi dissipada. Então vamos dizer que a energia cinética do corpo era 500 joules, e vamos dizer que você calculou o trabalho da força dissipativa vai ser menos 10 joules. Então o que vai acontecer? Eu estou dizendo que então a energia cinética que era 500 joules, ela vai cair para 490. E essa energia que corresponde ao trabalho da força dissipativa, que é menos 10 joules, é justamente se eu pegar o valor absoluto, 10 joules é a energia que vai ser dissipada. Então, resumindo, quando você calcular o trabalho das forças dissipativas, vai dar um valor negativo. Se você pegar esse valor em módulo, em valor absoluto, né, tirar o sinal dele, esse valor absoluto do trabalho das forças dissipativas é justamente a quantidade de energia que foi dissipada, é a quantidade de energia daquele bolo de energia cinética mais potencial que você tinha, é a quantidade dessa energia aqui que foi dissipada ou na forma de energia térmica, calor, né? Ou na forma de energia acústica, barulho, ou energia luminosa que você está vendo coisa ali. Luz, né? Bom, só reforçando, a força de atrito estático, ela não é dissipativa. Quem é dissipativa é a força de atrito cinético. Bom, agora tem um outro conceito que é bastante importante e aparece muitas vezes, e que é a energia mecânica de um sistema de corpos ou de um corpo, né? O sistema pode ser formado por vários corpos ou por um corpo só. Então, a energia mecânica de um sistema de corpos, que pode ser um corpo só ou vários, então a energia mecânica desse sistema é a soma de todas as energias cinéticas, potenciais gravitacionais e potenciais elásticas que estão naquele sistema. Então, se eu tenho lá N corpos e N coisas ali acontecendo, eu tenho que ver todo mundo que tem energia cinética, todo lugar onde tem energia potencial gravitacional e todo lugar onde tem energia potencial elástica e somar tudo. Essa é a energia mecânica do sistema. É a energia cinética total do sistema, mais a energia potencial gravitacional total do sistema, mais a energia potencial elástica total do sistema. Lembrando que para calcular a energia potencial gravitacional, a gente precisava de um plano horizontal de referência, e se eu tiver vários corpos, eu tenho que somar o MGH desse, com o MGH desse, com o MGH desse aqui. Então, a energia potencial gravitacional soma a energia de todo mundo, a elástica, toda mola que estiver deformada eu vou somar, e a cinética, todo corpo que estiver se movimentando, é meio de m vezes v ao quadrado, somo tudo para todos os corpos e vou obter a energia mecânica do sistema. Bom, aí tem um teorema muito importante que é chamado teorema da energia mecânica. Como é que é o teorema da energia mecânica? Então vamos relembrar os teoremas que nós já vimos até agora. O primeiro deles foi o teorema da energia cinética, o TEC. Então o que nós vimos no teorema da energia cinética? Que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética do corpo. Bom, o trabalho da resultante, ele pode, como nós vimos, ser calculado, ou você calcula a resultante, a força resultante, e calcula o trabalho dela, ou você calcula o trabalho de cada uma das forças que compõem a força resultante, e aí você soma o trabalho de cada uma delas algebricamente, e aí vai dar o trabalho da resultante. Agora, se você fizer dessa maneira, pegar todas as forças que compõem a força resultante e calcular o trabalho de cada uma dessas forças, mas separar em dois grupos o trabalho de todas as forças que são conservativas e o trabalho de todas as forças que são não conservativas, o que eu vou ter é que o trabalho então da resultante vai ser dividido em dois pedaços, só isso. Então eu posso substituir isso aqui se eu quiser. E nós vimos também que é o TEP, Teorema da Energia Potencial, nós vimos que o trabalho das forças conservativas,
ele pode ser escrito como energia potencial inicial menos a energia potencial final. Se eu estiver falando da força gravitacional, a energia potencial gravitacional aqui, elástica é a mesma coisa aqui. E eu disse também que se fosse elétrica, seria igual, também se aplicaria. A única questão é que como a gente está falando agora de energia mecânica, então eu não vou colocar energia elétrica nessa conversa. Mas o TEP, que é o teorema da energia potencial, também se aplica à energia potencial elétrica, tá? E à força elétrica. Bom, o fato é que com essas três equações, o TEP, o TEC, e sabendo que o trabalho da resultante eu posso decompor nessas duas partes, o que eu vou fazer então é juntar todo mundo. Então, como eu disse, eu vou pegar no trabalho da resultante e vou colocar lá dentro aqui o trabalho da força conservativa e das forças conservativas e das forças não conservativas. Então foi isso que eu escrevi aqui. E vou dizer que ele é a variação da energia cinética, então é isso que eu estou escrevendo nessa expressão, que o trabalho da resultante é a variação da energia cinética, só que o trabalho da resultante é decomposto no trabalho de todas as forças conservativas e de todas as forças não conservativas. Pois bem, o que eu vou fazer agora? No lugar das forças, do trabalho das forças conservativas, eu vou jogar o TEP lá dentro. Então, nesse lugar aqui, no trabalho das forças conservativas, eu vou jogar o TEP. Então, veja que eu estou substituindo no trabalho das forças não conservativas, eu estou deixando aqui. E o trabalho das forças conservativas, eu estou substituindo energia potencial inicial menos energia potencial final. Lembra que aqui dentro pode ter energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Bom, agora eu vou simplesmente reorganizar isso, passando todo mundo para um lado e passando outros caras para o outro lado, de modo que eu vou ficar com o trabalho das forças não conservativas é igual a energia cinética final mais a energia potencial final. Veja, como eu estou falando de energia mecânica, quem que tem dentro da energia potencial? A energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional. Então, o que o teorema da energia mecânica fala? Que o trabalho das forças não conservativas em um sistema, ele vai ser a energia cinética final total mais a energia potencial final total, faz essa soma, menos, agora vamos fazer uma outra soma. Pega a energia cinética inicial total que você tinha, a energia potencial inicial também, elástica e gravitacional que você tinha, soma tudo. Então, a energia cinética mais potencial que eu tenho no fim, menos a energia cinética mais potencial que eu tenho no começo, essa variação é igual ao trabalho das forças não conservativas. Só que, como nós vimos, a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, isso é nada mais nada menos do que a energia mecânica. Então eu vou dizer que o trabalho das forças não conservativas, essa soma aqui é a energia mecânica final e essa soma aqui da energia cinética de todo mundo no início, mais todas as energias potenciais elásticas e gravitacionais lá no início. Então isso vai dar energia mecânica no início. Então o teorema da energia mecânica, ele pode ser escrito dessa forma, que o trabalho das forças não conservativas é a variação da energia mecânica, que é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, onde a energia mecânica é a soma de todos os corpos que estão lá no sistema, das energias cinéticas de todo mundo, com as energias potenciais gravitacionais e elásticas. Então, só repassando isso aqui, o que você precisa saber? São alguns teoremas. Então, o primeiro é o teorema da energia cinética. O trabalho da resultante, então no trabalho da resultante, como você está vendo aqui, tem lá forças conservativas e forças não conservativas. Então, tem os dois tipos de forças. Só que, no trabalho das forças conservativas, então esse é o TEC. Esse é o TEC. Só que eu posso usar
dentro do TEC, eu posso usar nesse pedacinho aqui, eu posso usar o TEP, que diz o quê? Que o trabalho, é o teorema da energia potencial, que o trabalho das forças conservativas é a energia potencial inicial menos a final. Então, eu posso jogar isso aqui dentro e eu reorganizo e vou encontrar o teorema da energia mecânica, o TEM. Então, eu tenho o TEC, eu tenho o TEP e eu tenho o TEM. O teorema da energia mecânica diz que o trabalho agora só das forças não conservativas é a variação da energia mecânica. Então, cuidado para não confundir. No TEC, é o trabalho da resultante, é a variação da energia cinética. A energia cinética final de todo mundo, menos a energia cinética inicial do sistema inteiro de todo mundo. O TEM, o teorema, esse é o TEC. O TEM, o teorema da energia mecânica, ele diz que o trabalho só das forças não conservativas agora, o das conservativas, ele já está aqui dentro na energia mecânica. Então, o teorema da energia mecânica diz que o trabalho das forças não conservativas, ele é igual à variação da energia mecânica, que é a energia mecânica final menos inicial. Então, o TEC, trabalho da resultante, variação da energia cinética. O teorema da energia mecânica, trabalho das forças não conservativas, é a variação da energia mecânica. E o teorema da energia potencial, trabalho das forças conservativas, é a energia potencial inicial menos a energia potencial final, que é menos o delta EP, como nós já tínhamos visto. Bom, o que são sistemas conservativos e sistemas não conservativos? Vamos lá. Sistemas conservativos são aqueles que podem ser mecânicos, lembra, a gente está estudando mecânica, por isso que estou focando na mecânica, mas o conceito de sistema conservativo ele é até mais abrangente do que só sistemas mecânicos. Então, o que é um sistema conservativo? É um sistema mecânico ou não? O que significa mecânico ou não? Que tem, por exemplo, energia elástica e gravitacional e cinética é mecânico. Agora, se eu colocar energia elétrica lá dentro, energia potencial eletrostática, energia potencial elétrica, aí ele já não vai ser mais um sistema mecânico. Mas o fato é, quer seja o sistema mecânico ou não, então tenha forças elétricas ou não tenha, seja só energia cinética, né, com velocidade, com mola sendo deformada, né, com energia potencial elástica ou com energia potencial gravitacional. Então, quer seja um sistema mecânico ou não, um sistema conservativo é aquele em que apenas forças conservativas estão realizando trabalho. Só forças conservativas realizam trabalho. Ou seja, o trabalho das forças não conservativas num sistema conservativo é igual a zero. É isso. Você sabe que zero a gente escreve assim, obviamente, e muitas vezes a gente cruza para você não confundir com o O. Mas o fato é que os sistemas conservativos são aqueles mecânicos ou não, em que apenas as forças conservativas realizam trabalho. Então, o trabalho das forças não conservativas é igual a zero. Isso que são sistemas conservativos. E nesses sistemas, o que acontece? A soma da energia potencial com a energia cinética é constante, ou seja, ela é conservada. O que eu tinha no começo fica igual ao que eu tenho em qualquer outro instante, que eu vou chamar de fim. Então, lembra, se o sistema fosse mecânico, na energia potencial eu colocaria a elástica e a gravitacional. Mas, se eu quiser englobar essa história que eu estou falando também para sistemas que são não mecânicos, aí eu tenho que colocar a energia potencial elétrica ou eletrostática, tá certo? Então, o fato é, se eu tivesse só um sistema mecânico, a gente já sabe que a energia cinética final mais a energia potencial elástica e gravitacional seria a chamada de energia mecânica. Então, num sistema que é conservativo, em que só as forças conservativas realizam trabalho, ou seja, o trabalho das forças não conservativas é zero, então nesse sistema a soma da energia potencial de todo mundo com a energia cinética, ela se conserva ao longo do tempo. Em qualquer instante ela é igual em qualquer outro instante.
Se esse sistema for mecânico, essa soma da energia cinética com as energias potenciais, elástica e gravitacional, vai ser chamada energia mecânica. Se for um sistema que também tenha forças elétricas atuando, eletrostáticas atuando, aí nesse caso eu não posso chamar essa soma energia cinética mais energia potencial, eu não posso chamar de energia mecânica, mas é a soma da energia cinética mais as potenciais, é isso. Então, num sistema conservativo, essa soma se mantém constante ou, em outras palavras, ela se conserva. Em qualquer instante de tempo, ela é a mesma coisa. Se você pegar um instante e chamar ele de inicial e outro instante chamar de final, nesses dois instantes, em qualquer instante no meio do caminho entre esses dois instantes, se o sistema é conservativo, essa soma permanece constante, ela se conserva. E o que é, por fim, um sistema não conservativo? Então, nós já vimos o que são os sistemas conservativos. Agora, o que são os sistemas não conservativos? Se nos sistemas conservativos o trabalho das forças não conservativas era igual a zero, um sistema não conservativo é aquele em que pelo menos uma força não conservativa vai realizar trabalho, ou seja, o trabalho das forças não conservativas é diferente de zero. Pelo menos uma, pode ter mais de uma, mas pelo menos uma força não conservativa está realizando trabalho naquele sistema. E quando essa força não conservativa realiza trabalho, ela causa variação da soma da energia potencial de todo mundo lá, pode ser elástica, gravitacional, elétrica, com a energia cinética. Então, quando a força não conservativa, alguma força não conservativa realiza trabalho, então essa soma ela vai mudar. Lembra, no sistema conservativo, como o trabalho das forças não conservativas era zero, então a soma dessas potenciais e cinéticas era constante. Agora ela vai variar. Variar como? Pode ser aumentando ou pode ser diminuindo. Lógico que se as forças não conservativas eu tiver uma força dissipativa lá no meio, aí o trabalho da força dissipativa é menor que zero. A gente já falou sobre isso. E o valor absoluto desse trabalho corresponde justamente à energia que vai ser dissipada na forma de energia térmica, ou na forma de energia acústica, ou na forma de energia luminosa. Mas o fato é, teve força não conservativa atuando? Essa é a pergunta. Ou realizando trabalho? Se nenhuma força não conservativa realizar trabalho, ou seja, o trabalho das forças não conservativas é zero, a soma da energia cinética mais potencial se conserva. Se alguma das forças não conservativas realizar trabalho, então a soma da energia cinética com a potencial varia. Varia como? Aumenta ou diminui. E como eu relaciono essas grandezas todas? É muito parecido com o teorema da energia mecânica. Eu digo que o trabalho das forças não conservativas é a energia total que eu tenho no fim, cinética mais potencial, menos a energia total que eu tenho no começo, cinética mais potencial. Relembrando, se o sistema for mecânico, isso aqui vai corresponder exatamente à energia mecânica. Se não for mecânico, então isso aqui é a energia cinética mais potencial gravitacional, mais potencial elástica, mais a potencial elétrica, tá certo? Então, o fato é, para você se lembrar disso, basta você lembrar do teorema da energia mecânica, só que você lembra que num sistema conservativo, isso é mais do que a energia mecânica. Então, o teorema, vamos colocar entre aspas aqui, o teorema da energia mecânica, porque entre aspas, como você já sabe, porque o teorema da energia mecânica é o trabalho das forças não conservativas, a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Eu só não vou chamar de mecânica porque pode ter uma energia elétrica aqui no meio, eletrostática, e esse teorema vai continuar valendo para aquele sistema, quer seja ele mecânico ou não. Então, para você se recordar, você pode lembrar do teorema da energia mecânica, mas lembra que ele é mais geral que isso, tá bom? Bom, pessoal, tem bastante coisa nessa aula e principalmente a quantidade de exercícios que podem ser resolvidos
com os teoremas que nós vimos, o teorema da energia cinética, o teorema da energia potencial, o teorema da energia mecânica, esse outro teorema aqui, que é o teorema da energia mecânica, vamos chamar entre aspas, né? Você vai ter uma infinidade de problemas que envolvem sistemas conservativos e não conservativos. Se você não for ao livro e não olhar os exercícios resolvidos, desde os mais fáceis aos mais difíceis, se você mesmo não tentar fazer, não adianta, você vai ficar com a impressão que você está entendendo, mas você não vai conseguir aplicar isso na prática. Então, é muito importante que você reveja a aula e olhe o livro e, para começar, você leia todos os exercícios resolvidos e ver como são as aplicações desses teoremas todos. E aí você tem que você mesmo começar a fazer os exercícios para você treinar, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixa lá o seu like, não esqueça de assinar o canal e eu espero te encontrar no próximo vídeo. Um abraço e até lá!